E aí, meu povo, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Todos em forma aí, sem alteração, prontos para aula? Então vamos lá, tá? Como eu estava falando na aula passada, a gente está começando aqui do começo, né, do que é filosofia, e hoje eu vou falar sobre filosofia e mitologia. Depois a gente vai ter uma aula de revisão aí, até do que eu já passei em algumas salas sobre pré-socráticos. Se você teve aula comigo, a gente não trabalhou especificamente pré-socráticos, são os primeiros filósofos, não tem problema, tá? Na revisão eu sempre explico certinho, um por um aí, cada um dos filósofos, tá bom? Então, assim, eu falo porque alunos, às vezes, que não tiveram pré-socráticos, eu não comecei a falar dos primeiros filósofos, a gente falou sobre outras coisas, somente primeiro ano, né? Não importa, eu vou aproveitar isso aqui, como a gente não consegue ter esse diálogo tão grande, né? Como eu faço em sala de aula, aqui a gente vai trabalhar dos autores mesmo, tá? Vamos falar dos autores, dos filósofos em si, tá bom? É interessante, fica um curso de filosofia para vocês aí, desde os primeiros até os últimos. Alguns vídeos, assim como eu não vou conseguir gravar todos, alguns vídeos vocês vão ver que são vídeos de alguns meses atrás, às vezes estou com uma iluminação não tão boa, né? Vídeos que eu fiz antes de comprar essa iluminação, hoje eu tenho uma iluminação profissional aqui, mas antes de fazer isso. Então assim, mas não desanimem não, tá? Não é porque a iluminação tá um pouco ruim, o áudio vai estar ok e a gente vai embora, tá? É só para avisar para vocês e falar, pô, mas esse vídeo parece meio antigo. O professor estava falando desse assunto, agora ele pulou por esse, mas esse aí parece bem antigo. Não importa, tá? Isso não faz diferença. Seja na filosofia, na sociologia, tá? Eu vou estar fazendo a sequência do conteúdo. Tá? Então, às vezes eu uso alguns vídeos um pouco mais antigos. Né? Antigos de um mês atrás, mais ou menos. Um mês, no máximo 2 meses atrás. Então, esses são os vídeos antigos que às vezes vão aparecer aí, você vai perceber pela qualidade da luz, beleza? Então vamos lá. Quando eu falo de... Hoje é uma aula rápida, porque é só a aula sobre filosofia e mitologia. Recapitulando, estamos falando de filosofia grega e eu estava falando para vocês sobre o que é filosofia, filosofia em relação à busca da sabedoria, filosofia como tentativa de responder às grandes perguntas da humanidade, né? A partir daí, aí eu falei sobre filosofia e um processo de desbanalização do mundo. Mas agora eu vou falar sobre filosofia e mitologia. Cara, isso aqui é muito legal e muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala de filosofia e mitologia, muitos autores, muita gente aí vai entender esses dois como se fossem antagonistas mesmo, sabe? Pô, a filosofia é racional, ela tenta responder as coisas com o que é certo. A mitologia não, ela é irracional. A mitologia é aquele papo lá de os deuses e tal. Não, cara. Se eu falar pra você que a filosofia ela é mãe de todas as ciências, né? Foi a filosofia que criou todas as ciências. Mas quem é mãe da filosofia é a mitologia. A mitologia é que fez com que o ser humano pela primeira vez olhasse para a natureza, para o mundo com um olhar, sabe, de curiosidade, um olhar de espanto. E eu digo para vocês, isso é muito legal, cara. A mitologia, ela revela como o ser humano sente o mundo. Olha, a gente pensa o mundo, mas a gente não só pensa o mundo, a gente também sente o mundo. E sentir o mundo é uma maneira de conhecer o mundo, tá? Sentir o mundo é uma maneira de conhecer o mundo. E é isso que a mitologia faz. Né? A mitologia, seja ela mitologia grega, mitologia, sabe? Você está acostumado a ver aí, às vezes até no Thor, não sei o quê. Seja a mitologia brasileira dos índios, seja a mitologia, toda mitologia, ela parece uma mentira, mas ela não é. O primeiro ponto é esse. O mito é uma mentira? O que você acha? O mito é uma mentira? A gente até usa a palavra, né? Isso aí é mito. Ou seja, isso aí é mentira. Né? A pessoa diz assim, minha avó, velho, ela mora no interior. Mas no interior, tão interior, que tem até lobisomem lá. Alguém vai falar, não, velho, você tá de zoeira, né? Isso aí é mito. Ou seja, isso é mentira. Isso não existe, né?
Tem até aquele quadro do Fantástico, Mito ou Verdade, ou seja, a palavra mito como mentira. E o que eu vou tentar provar para vocês aqui é que o mito é uma verdade, uma sempre verdade. Todo mito é sempre verdade. Por quê? Porque o mito, não que a história é verdade, mas porque o mito ele revela como o ser humano sente o mundo. É incrível como eu posso pegar qualquer mito e contar para você e o quanto isso pode te ensinar. E quanto isso revela como o ser humano sente o mundo. Um dos mitos mais incríveis é o mito de Narciso, que era a mais bela criatura feita pelos deuses. E um dia, Narciso, ele nunca viu um espelho. Ele nunca tinha visto a própria beleza. Mas um dia, ele foi beber água no rio e olhou o reflexo dele nas águas. E ele se apaixonou pela própria imagem. De tal maneira que ele se apaixonou, que Narciso ele se afoga na própria imagem e ele morre se afogando na própria imagem. O mito é muito complexo, muito bonito, muito trágico, mas esse mito revela quanto você e eu, quando começa a ficar muito olhando para si mesmo e não percebendo as pessoas que estão em volta, não percebendo as pessoas que estão sofrendo. Todo mundo conhece alguém assim, uma pessoa autocentrada, que parece que só pensa em si mesma, apaixonada por si mesma. Ela acaba se afogando nessa própria imagem. Primeiro que a vida é muito dura para essa pessoa, sabia? Porque tudo importa muito, tudo machuca muito. Tudo que acontece com ela é muito importante. Essa pessoa geralmente ela tá tão obcecada por si mesma, tão apaixonada por si mesma que a vida e as coisas que acontecem com ela são sempre pesadas, difíceis. Você acha que sua vida tá pesada? Vai trabalhar como voluntário no Hospital do Câncer para ver se a sua vida é pesada. Digo para vocês, quando a gente sai de si mesmo, quando a gente olha para o outro e para de ficar tão pensando em nós mesmos, a vida fica mais leve. Por isso que o mito de Narciso é tão legal, viu? Eu posso falar de vários mitos aqui para vocês. O mito revela algo muito profundo. A maneira com que eu e você, como cada um de nós, sente o mundo. Como nós sentimos o mundo. Como nós vivenciamos ele. Entende? O mito, portanto, ele é fantástico. Todos os mitos. E para que existe o mito? Vamos lá. Primeiro, o mito revela como o homem sente o mundo. Ele é sempre uma... Entendeu por que ele é sempre uma verdade? Por que o mito é sempre uma verdade? Porque o mito de Thor, se você for lá e ler realmente a história, ele fala sobre o aspecto humano, sobre perdas, ganhos, né? Como que... Você conhece o mito de Thor, o mais famoso, que ele se veste de noiva para poder enganar os trolls? Não conhece? É um mito mesmo de Thor. Engraçadíssimo, né? Onde os trolls acham muito estranhos o fato de que o fato de que essa noiva, ela bebe 5, 6 barris de cerveja. Como que essa noiva, né, tão delicada com seu véu, bebe tantos barris de cerveja? É muito engraçada essa história. Tudo isso é porque os trolls tinham roubado o martelo de Thor, né? Eles tinham aberto a terra e Thor vai atrás disso. Esse mito, por exemplo, é sobre várias coisas, cara, sobre várias coisas. Digo pra vocês, parece engraçado, só uma história engraçada, mas não é, tá? É muito legal. Ele fala sobre engano, vaidade, conquista, é muito legal. Bom, todo mito revela algo de interessante. Todo verdadeiro mito revela algo de interessante. Qual a diferença entre mito e literatura? Ah, porque eu estou lendo um livro aqui, isso aqui também é mito? Depende, cara. Se é uma coisa escrita por agora, não é um mito. O mito ele faz parte da alma de uma nação, sabe? Um povo. Um mito geralmente é algo muito antigo e ele carrega dentro dele anos e anos, histórias, a alma de um povo, de uma nação. Por isso que o mito ele é muito grandioso, né? Os mitos gregos, os mitos indígenas brasileiros são incríveis. Por aí vai, tá? O mito revela algo sempre muito verdadeiro. O mito foi criado para tentar entender o mundo. Mas entenda, quando os gregos diziam assim, olha, começava a chover e os gregos diziam, olha, a deusa está chorando. Quando os gregos diziam a deusa está chorando, eles não estavam tentando explicar a chuva somente. Eles estavam falando como eles estavam se sentindo em relação àquilo. É como se eles falassem,
A chuva é melancólica. Ela me emociona, eu acho ela bonita, né? Então eles falam, a deusa está chorando. Se você pegasse um grego e falasse para ele assim, ó, que a deusa tá chorando, velho. Isso é chuva, a chuva, vapor da água sobe, né, dos mares e rios, ele condensa nuvem e tal, mudança de temperatura e cai a água. Você explicava como funciona a chuva pro grego. Sabe o que ele ia dizer para você? Ele ia dizer, nossa, cara, então é assim que a deusa faz para chorar. Olha só, os gregos, eles não estavam tentando só explicar, eles estavam mostrando como eles se sentiam. Se você explicar como funciona a chuva, ele não vai jogar fora o mito dele. Assim como você, se escrever um poema, não vai jogar fora o seu poema porque alguém explicou. Imagine você escrever um poema sobre um pôr do sol que você achou lindo. Alguém vem e explica o pôr do sol. Ah, as nuvens e as cores acontecem por causa do prisma, não sei o que. Tá. E agora? Você vai jogar fora todo o poema que você escreveu sobre o mistério das cores? Não, você vai falar, tá, beleza, legal, mas meu poema continua sendo legal. Porque o meu poema que eu escrevi sobre os mistérios das cores do pôr do sol, ele não fala, ele não tenta explicar o que é o pôr do sol. Ele mostra como eu sinto, como eu acho bonito. O mito é legal por causa disso. Não só. O mito também é uma tentativa de controle. Uma tentativa de controle. Porque o mito, na prática, imagine você sendo um pescador, indo, encarando o mar, sabe? Sabendo que você vai e pode não voltar. Muitas vezes não voltava. Encarar o mar para pescar e, cara, é uma coisa absurda. Só que se o mar é Poseidon, que é um ser forte, bravo, muito poderoso, mas se você fizer algumas oferendas para ele, ele vai te proteger. Ah, então eu me sinto mais seguro porque eu fiz minha oferenda. O mito também serve para isso, para essa sensação de controle, sabe? O mito e a filosofia, eles não brigam tanto, né? Tanto que assim, eu posso dizer que o Platão, que é um filósofo que a gente vai conhecer aqui, ele usa muito mito, mitologia. Ele usa mitologia para falar, né, para explicar as coisas dele, para falar das coisas dele. Então o mito, ele não é nem um pouco uma fantasia, uma mentira, né, como eu expliquei aqui. E ele não está em contraposição à filosofia. O mito é sempre uma cosmogonia, tá? Uma cosmogonia, ou seja, o que é uma cosmogonia? Cosmo significa ordem. Vou chegar aqui para ficar o foco aqui. Ó. Cosmo significa ordem. Gonia significa sobrenatural. Então, uma cosmogonia significa uma tentativa de organizar as coisas a partir do sobrenatural. Né? Já a filosofia é uma cosmo-ordem, logia. Logia vem de logos, que significa razão, raciocínio. Então, a filosofia é uma tentativa de razão, raciocinar, organizar através da razão as coisas aqui. Beleza? Então a filosofia é uma tentativa de organizar racionalmente o mundo. E aqui através do sobrenatural, porque o mito sempre apela ao sobrenatural. O mito e a filosofia são diferentes, mas como eu falei, às vezes os filósofos usam o mito. Agora tem uma coisa que é incompatível. O mito e a filosofia realmente brigam no sentido de que o mito ele é baseado... Opa, vamos voltar aqui. No sentido de que o mito... Deixa eu aproximar aqui. No sentido de que o mito ele é baseado em senso comum. O mito é cosmogonia, lembra? Ó, uma explicação, gonia, sobrenatural. Gonia significa Deus. Por isso que uma pessoa, quando ela está sem fé, ela diz que está em agonia. Eu estou em agonia, ou seja, sem Deus, né? Então, significa Deus, sobrenatural. E o senso comum? Senso comum, aí é importante que você anote, tá? Senso comum é toda a explicação, toda o conceito, tudo o que é falado e que não é pensado sobre. Então, senso comum, você diz, é assim por quê? Porque alguém me disse que é. Você não pensa sobre. Isso é senso comum. Né? Por que cadeira chama cadeira? Sei lá, porque alguém... Não sei, nunca pensei sobre isso. Senso comum. O senso comum é o contrário da dúvida metódica. Se eu fosse falar para você anotar, eu diria que você deveria anotar o seguinte aí. Senso comum. Senso comum é todo conhecimento que não pressupõe dúvida ou que não passou pela dúvida.
E filosofia é o quê? Exatamente o contrário. Filosofia é duvidar. Se senso comum é aceitar e não duvidar, a religião é assim, o mito é assim, você não fica duvidando do mito, você só acredita, né? A filosofia é o contrário, cara. Todo conhecimento filosófico tem que ser duvidado de maneira racional. Essa talvez seja a grande diferença. Quando eu falo senso comum, meus alunos mais antigos vão lembrar, eu sempre conto essa história, né? Eu cresci sabendo que manga com leite faz mal, que manga com leite é veneno. Sabe? Eu cresci sabendo disso, senso comum. Eu nunca duvidei. Meus pais falavam, o pessoal na minha rua morava no Cristo Rei, em Vargem Grande. Todo mundo. Que eu vou duvidar? Senso comum, todo mundo diz. Manga com leite é veneno, faz mal. Eu cresci sabendo disso. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu fui na casa de um amigo e lá, a gente estava na casa dele lá, e de repente a irmã dele foi fazer alguma coisa pra gente comer e ela bateu manga com leite. Cara, eu achei aquilo um absurdo, velho. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, isso é suicídio, né? Como que ela vai fazer isso? E eu falei pra ela, Josi, né? O nome dela é Josi, né? Eu falei, Josi, o que você está fazendo? Ela falou, vitamina de manga. Eu falei, não, Josi, isso faz mal. Ela falou, claro que não, a gente sempre toma aqui. Eu falei, isso é veneno. Ela falou, não, imagine. Você acha que na época eu pensei, é mentira? Nada, eu pensei, ela é imune ao veneno. Porque eu, se tomar, morro. Você pode pensar que eu era inocente, mas não é essa a questão. A gente é assim. A gente acredita nas coisas que as pessoas e todo mundo acredita. Isso é senso comum. Filosofia é o contrário, tá? Então o mito e a filosofia se dão bem até aqui. A filosofia não vai aceitar só acreditar. Ela tem que entender. Filosofia pode falar sobre Deus? Pode. Mas filosofia vai tentar entender Deus de maneira racional. Ela não pode só aceitar que Deus existe e tal. Não, ela tem que entender Deus de maneira racional. 3 palavrinhas importantes quando eu falo de filosofia. Ó, antes de surgir os filósofos, os movimentos do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas estavam associados aos deuses. Né? Então, por que as estrelas se movimentam assim? Ah, os deuses. A filosofia vai falar, mano, interessante, é os deuses, beleza. Mas como que os deuses movimentam? Ué, sei lá, eles são deuses. Não, como eles fazem, entendeu? Então a filosofia ela tenta entender o como. Não é que ela vai jogar fora o mito. Né? Por que a lua é assim? Porque ela é uma deusa. Por que ela não cai? Porque ela é uma deusa. Tá bom, mas como que a deusa faz para não cair? Como que a deusa faz para lua não cair para a terra? Sabe? A filosofia, portanto, ela é uma maneira racional de duvidar das coisas. O que é o mito? É uma narrativa de caráter simbólico, imagético, né? Que é a imaginação, relacionada a uma dada cultura que procura explicar de maneira cosmogônica a origem e o porquê das coisas. Revela de maneira profunda como o ser humano sente a si mesmo e como ele sente o mundo. Costuma cair muito em vestibular, concurso, em geral, tá? A relação entre mito e filosofia. Então os dois se dão bem até certo ponto. Até o ponto em que a filosofia ela duvida, tá? Então eles se dão bem? Sim. A mitologia pode até, a filosofia pode até falar de alguns mitos e tudo, mas vai chegar um momento que a filosofia tem que duvidar, e ela vai duvidar até do mito, tá? Então a filosofia e o mito e a mitologia, elas se relacionam. A grande diferença é que a filosofia é racional e vem a partir da dúvida. A filosofia nasceu a partir dessas 3 palavras aqui, ó. Quem é meu aluno aí já vai lembrar aí, tá? Logos, arqué e physis. Logo significa razão, raciocínio. Arqué significa princípio originário. E physis significa natureza. Então a filosofia começou quando pela primeira vez se começou a usar o logos, a razão, para entender o arqué, a origem da natureza. Estou dizendo para vocês que os primeiros filósofos eles eram físicos, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Eu vou fazer uma revisão, vou começar na próxima aula já a dar uma acelerada, tá? Então a gente vai falar sobre os primeiros filósofos, os pré-socráticos. Como eu falei, a gente vai ter toda a aula em cima dessas imagens aqui. É uma imagem só, né? Pré-socráticos, os filósofos cosmológicos, eles vão tentar entender o mundo através da lógica. Todos eles vieram antes de Sócrates, são naturalistas, eles são quase físicos, tá?
Então é isso, na próxima aula vamos falar dos pré-socráticos, eu vou passar rápido aí por Tales, por Pitágoras, e a gente vai focar em Heráclito e Parmênides, que são dois caras que eu não trabalhei em nenhuma sala de aula ainda esse ano, beleza? E aí vou mais devagar com eles, depois a gente vai para Sócrates, para Platão, etc, etc. Beleza? É praticamente um curso de filosofia grega para vocês aqui. É isso, meu povo. Até já e bons estudos para vocês.